Meus irmãos, semana passada nós estudamos a história de Atos 3, quando Pedro e João curam um coxo. Vocês se lembram dessa história? Pedro e João, eles estão entrando no templo, indo para orar, e eles veem um coxo ali sentado, e o coxo pede esmolas para eles, e eles falam, olha, eu não tenho dinheiro, mas aquilo que eu tenho, eu te dou, levanta e anda. E naquele momento, aquele coxo, ele é o quê? O que ele é, gente? Curado, aquele coxo é curado, e ele entra então no templo com Pedro e João. Logo após, nós sabemos que eles vendo tudo aquilo, eles vendo um coxo, as pessoas olham aquele homem que era coxo e agora ele está andando, aquele homem que era aleijado está andando, as pessoas se reúnem e falam, meu Deus, Pedro e João, eles são os caras, eles que fizeram isso. E aí Pedro vem e prega o evangelho. Pedro vem e prega o evangelho. Pedro não fala para ele, fui eu mesmo que fiz, louvado seja eu, glória seja minha. Não, ele fala que, olha, isso que vocês estão vendo foi Jesus que fez. Foi o Filho de Deus, portanto, se arrependam. Ele não perde uma oportunidade de, mesmo curando uma pessoa, o que ele faz? Prega o evangelho. E hoje eu quero continuar com vocês o texto, porque quando nós lemos Atos 3, nós também temos que ler Atos 4. É a mesma história, é a continuação dessa história. E o que acontece é o seguinte, em Atos 4 começa a perseguição dos cristãos. Você já ouviu essa frase de que os cristãos foram perseguidos? Já ouviu falar? Quando que começa? Atos 4. Atos 4 é o começo de toda a perseguição como existe. Pedro e João são os primeiros perseguidos. Você vai ver os primeiros mártires acontecerem lá em Atos 5, 6. Alguns homens começam a morrer por causa de pregar o evangelho. Atos 4 é a primeira ação pontual de que começa a perseguição. E a perseguição, meus irmãos, não começou pelos romanos. Quero que você preste atenção nisso. Nós vamos ler o texto, e eu vou ficar só nesse texto, mas eu queria que você prestasse atenção comigo. A perseguição, ela não começa com os romanos. Ela começa com os judeus. Isso é muito importante a gente entender. A perseguição, lembra, os judeus, eles estão vivendo sob domínio do povo romano. Roma manda e desmanda nos judeus. Mas a perseguição contra aqueles que são discípulos de Jesus começou pelos homens religiosos, pelos sacerdotes. Os sacerdotes que deveriam ser homens de referência no povo, os sacerdotes que Deus criou lá no Antigo Testamento para que o povo olhasse e falasse, nossa, como esses homens são santos, como a família deles é santa. Estes homens começaram uma perseguição contra os discípulos de Jesus. Abriu aí Atos 4, de 1 a 22, eu não coloquei o texto na tela, mas se você pode ler aí na sua Bíblia. Atos 4, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 22. Enquanto falavam ao povo depois da cura do coxo, Pedro e João foram confrontados pelos sacerdotes, pelo capitão da guarda do templo e por alguns saduceus. Os líderes estavam muito perturbados, porque Pedro e João ensinavam ao povo que em Jesus há ressurreição dos mortos. Eles o prenderam, e como já anoitecia, os colocaram na prisão até a manhã seguinte. Muitos que tinham ouvido a mensagem creram. Aquela pregação do coxo, muitos dos que ouviram a mensagem creram, totalizando agora cerca de 5.000 homens. No dia seguinte, o conselho das autoridades, dos líderes do povo e dos mestres da lei se reuniu em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, e também Caifás, esses dois que condenaram Jesus. João, Alexandre e outros parentes do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João e os interrogaram. E agora presta atenção nesse julgamento que está acontecendo aqui. Versículo 7. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Perguntaram para Pedro e João. Versículo 8. Cheio do que, gente? Cheio do Espírito Santo, Pedro lhe respondeu, autoridades e líderes do povo, estamos sendo interrogados hoje, porque realizamos uma boa ação em favor de um aleijado, e os senhores querem saber como ele foi curado.
Saibam os senhores e todo o povo de Israel, que ele foi curado pelo nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. Pois é a respeito desse Jesus que se diz, a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, não há nenhum outro nome debaixo do céu, em toda a humanidade, por meio do qual devamos ser salvos. Respostinha boa de Pedro, né, gente? Olha a continuação, versículo 13. Quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João, ficaram, na minha versão diz, ficaram admirados, pois perceberam que eram homens comuns, homens o que, gente? Comuns, sem instrução religiosa formal, ou seja, eles não tinham frequentado as grandes escolas de rabinos. Reconheceram também que eles haviam estado com Jesus. Mas não havia nada que pudessem fazer, pois o homem que tinha sido curado estava ali diante deles. Assim ordenaram que Pedro e João fossem retirados para a sala do conselho e começaram a discutir entre si. E eles começam então a discutir. Quase como um episódio de uma série, né? Quase uma novela aqui. O que faremos com esses homens? Perguntavam uns aos outros. Não podemos negar que realizaram um sinal, como todos em Jerusalém sabem. Todos em Jerusalém já sabiam o que eles tinham feito. Mas para evitar que espalhem a sua mensagem, devemos adverti-los de que não falem nesse nome a mais ninguém. Então os chamaram de volta e ordenaram que nunca mais falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João, porém, responderam. Mano, eles não tinham medo. Olha a resposta deles. Os senhores acreditam que Deus quer que obedeçamos a vocês e não a Ele? Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Você pode repetir esse versículo comigo? 1, 2, 3 e... Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Os membros do conselho fizeram novas ameaças, mas por fim os soltaram. Não sabiam como castigá-lo sem provocar um tumulto, visto que todos louvavam a Deus pelo ocorrido, pois o aleijado que havia sido curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Amém, gente? É bom ler a história completa, porque a gente consegue imaginar a cena do que está acontecendo ali. Tem muita coisa boa nesse texto, e a gente podia conectar muita coisa com outros textos do Novo Testamento, muitas coisas do que Paulo disse. Mas eu queria listar com vocês 5 pontos, eu coloquei os pontos na projeção, né? E eu queria que você se conectasse comigo, porque nós estamos falando de pessoas, de uma igreja que é empoderada. O que é empoderado, gente? É receber poder. Repete isso comigo, receber poder. Ou seja, não é uma pessoa que tem poder naturalmente, não é um super-herói. É alguém que chegou, uma pessoa comum, como esses homens, alguém veio e deu para eles poder. Eles foram empoderados para um objetivo. Então, eu intitulei essa mensagem Empoderados para Persistir, porque aqui começa a perseguição. E aqui nós vemos 2 homens que não voltam atrás por causa das pressões. O primeiro ponto que eu queria falar com vocês nessa noite é que as palavras e as obras de Jesus andam juntas. Você pode repetir isso comigo? As palavras e as obras de Jesus andam juntas. A gente não pode ser opcional quando se trata de viver uma vida cristã, gente, cheia do Espírito Santo. E eu quero frisar isso de uma forma muito clara. Não existe vida cristã sem o Espírito Santo. O diabo ele vem tentado colocar uma mentira no nosso coração, de que a vida cristã ela pode ser vivida como uma vida religiosa. E o que é uma vida religiosa? Uma vida que você faz tudo certinho e então você vai para o céu. Certo? Você faz tudo certinho e vai para o céu. Quantos já ouviram essa história? Ixi, eu já ouvi já. Você pisar fora da linha. Tem muita gente que acredita tanto nisso, que quando comete um deslize, um pecado, abandona a igreja. Porque acha que não tem restauração.
É mentira, gente, amém? Nosso Deus, Ele está com os braços abertos quando nós voltamos arrependidos daquele pecado que nós cometemos. Mas a gente tem que prestar atenção nisso, de que as palavras e as obras de Jesus, elas andam juntas. Muitas pessoas veem Jesus como um homem honrado, Ele é um homem de caráter, humilde, generoso. Alguns reconhecem que Ele é o próprio Deus, admiram muito as suas palavras, mas não creem nas obras. Tem gente que cita Jesus como se ele fosse o melhor coach, o cara mais inteligente da face da terra, mas quando você fala, vamos orar para aquela pessoa ser curada, ele fala, essa praia aí é de outra pessoa. Quem nunca fez isso? Eu já fiz, eu assumo aqui. Durante muito tempo eu não orava para as pessoas serem curadas, sabia, meus irmãos? Eu me achava espiritual. Olha que não é fogo, a religião é fogo. Eu me achava assim, eu vou orar para que a vontade de Deus seja feita. Boa essa saída, né? Se Deus quiser curar ele, cura. Se Ele não quiser, Ele não cura. E eu lavo minhas mãos. Era muito cômodo para mim ficar nessa posição. Até que um dia eu li um livro, Curar Enfermos e Expulsar Demônios, do T.L. Osborne, que esse livro estourou a minha cabeça. E eu lembro até hoje, eu li num sábado, antes de uma reunião de atmosfera, que o Dudu veio aqui na oração, que ele veio aqui na oração, a gente foi orar por cura, o Dudu veio com a Edson, nós oramos por ele, e aí o Edson mandou uma mensagem no domingo falando, Gustavo, o Dudu foi curado. E naquele domingo, eu orei e falei, Senhor, não fui eu que curei ele, foi o Senhor. Mas eu tive fé de poder orar por ele, e o Dudu, que era uma criança, teve fé de ir lá na frente e pedir oração. Gente, quem faz as coisas é o Senhor, amém? Foi Pedro e João que curaram aquele coxo? Não, foi Jesus. Quando perguntaram para ele como é que isso aconteceu, o que Pedro e João disseram foi Jesus. Mas se Pedro e João não tivessem compartilhado aquilo que ele tinha, talvez aquele aleijado não teria sido curado. Então tem muita gente que gosta das palavras de Jesus, mas não quer as obras de Jesus. E tem muitas pessoas que só querem as obras de Jesus, mas não querem as palavras de Jesus. Gustavo, o que isso tem a ver com esse texto? Pedro e João, eles conheciam as palavras e eles realizavam as obras. Vocês estão comigo, gente? Pedro e João vão até lá, vem uma necessidade, a Bíblia fala que Pedro vai até ele, eles vão até o coxo, nós não lemos o texto aqui por uma questão de tempo, mas eles vão até o coxo, ele tem uma ação em direção àquele homem é curado e depois ele prega o evangelho. Então ele faz as obras, mas depois ele usa as palavras de Jesus. Tem muitas pessoas que gostam só o quê? Das obras. O versículo que elas mais citam é, vamos fazer as obras que Jesus fez e obras ainda maiores. Mas como se isso fosse um mantra, que de tanto você repetir, acontece. Acontece, gente? Não. Eu já orei por pessoas e elas não foram curadas. E dá uma frustração no coração. Mas eu não vou deixar de orar para as pessoas serem curadas, porque eu creio de que o Senhor pode fazer todas as coisas. Amém, meus irmãos? Eu não posso ficar focado só nas obras e esquecer das palavras. Eu também não posso ficar só olhando para a palavra, virar um cabeçudo intelectual cristão e esquecer que o cristianismo também são obras. Porque a fé sem obras, ela é morta. Faz sentido? Então nós temos que ficar atentos a isso. Pedro e João, eles foram discípulos porque eles viram as obras de Jesus e também ouviram suas palavras. Na cura do coxo, gente, ele compartilha o que eles têm. Toda vez que eu e você compartilhamos o que nós temos, nós estamos fazendo obras. Nesse momento nós estamos fazendo uma obra. Mas não adianta só a gente entregar o que a gente tem, se a gente não mostrar para aquela pessoa quem nos deu o que nós temos. Faz sentido? Eu posso chegar e fazer uma ótima boa ação. Boa ação não demonstra o Evangelho. O Evangelho é Jesus Cristo, morreu, ressuscitou e nos deu uma nova vida. Esse é o Evangelho de Jesus. Ele morreu na cruz, perdoou os nossos pecados e nos deu uma nova vida. Então, gente, se Pedro e João só tivessem realizado aquela obra, e naquela alvoroço que teve depois da cura, eles entrassem no templo e não pregassem o Evangelho, teria sido obras sem
palavra. Mas a palavra de Deus, gente, ela transforma. Amém? Muitas pessoas podem chegar, é verdade, a conhecer a Cristo por um milagre. Podem ou não podem? Podem. Aquele coxo lá, ele está na porta do templo. Talvez ele ouviu burburinhos na época de Jesus. A Bíblia fala que ele tinha 40 anos, então ele estava vivo na época que Jesus estava fazendo o seu ministério. Talvez ele tinha ouvido essas coisas. Ele ouviu, tem um cara curando aí, Jesus fazendo altas coisas aí. Mas ele ainda não tinha crido. E é fabuloso, porque o texto de Atos 3, diz que depois que ele foi curado, ele entrou com Pedro e João no templo. Ele falou, eu preciso receber isso que vocês têm. Não podemos só viver de obras, meus irmãos. Precisamos ter obras e palavra. E não podemos viver também só de palavra, porque nós vivemos num mundo que as pessoas precisam conhecer o poder de Deus, amém? E você é esse canal, meu irmão. Você é esse canal, do seu jeito, com a sua singeleza, com o seu conhecimento, sendo formado ou não, tendo muito conhecimento da Bíblia ou não. O que nós temos que ter é paixão e amor por Jesus e dar a nossa vida para conhecer essa palavra e conhecer a Ele. E então nós vamos ter palavra e vamos ter obras. Versículo 19 de Atos 3. Depois de João falar isso, olha, não fomos nós que curamos, mas foi o poder de Jesus. Agora vocês que estão ouvindo, arrependam-se. Pedro e João, eles não perdem nenhuma oportunidade. E eu queria deixar isso muito claro como um primeiro ponto para você e para mim. As obras e as palavras de Jesus, elas andam juntas. Sabe um cadarço de um tênis? Quando você trança o cadarço, fica um para cada lado, não fica? Mas eles são cadarços diferentes. Quando você tira, eles são a mesma coisa. É isso. As obras numa ponta e a palavra na outra. Não dá, perde o sentido se elas não estiverem conectadas. Para nós vivermos essa igreja de Atos empoderados, para a gente viver experimentando desse poder, meus irmãos, nós precisamos ter palavra e precisamos de obras. E eu queria que você já deixasse essa pergunta no seu coração, para o Espírito Santo sondar o seu coração. Pai, o que está faltando na minha vida, Pai? Está faltando palavra? Está faltando obras? Está faltando os dois? Meu irmão, você foi chamado aqui, não para receber, mas você foi chamado para ser um doador. E não um doador de dinheiro, mas um doador de tudo aquilo que o Senhor colocou dentro de você. Mas para isso a gente precisa ter conhecimento. Para isso a gente precisa conhecer as palavras, mas também realizar as obras. O segundo ponto que eu vejo nesse texto é, não seja um espectador, seja um protagonista. Os saduceus, que diz aí no texto, capítulo 4, versículo 2, versículo 1, diz que os saduceus foram um daqueles que abordaram eles. Meus irmãos, os saduceus, eles eram uma classe governante rica. Eles eram muito ricos. E por causa que Roma veio governar sobre Israel, eles fizeram uma negociação. Roma, você não precisa vir aqui no templo, você não precisa vir aqui na sinagoga, a gente representa vocês. Os saduceus, eles fizeram um acordo com Roma para deixar como se fosse um acordo de colaboração. Os saduceus, eles têm duas coisas. Os saduceus, eles não acreditam no Messias. E os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos. Então o que eles estavam ouvindo de Pedro e João era um absurdo. Era ou não era? Eles estão lá, gente, olha, imagina isso. Existe uma instituição religiosa, existe o templo. Lá dentro tem os caras que são admirados por toda a nação. Você consegue imaginar isso? Todo mundo admira quem são os sacerdotes, os saduceus, os fariseus. Todo mundo admira eles. Então eles têm poder, eles têm influência. Tem ou não tem, gente? Eles têm influência. Quando Pedro e João começam a falar que existe ressurreição dos mortos em Jesus, eles ficam ofendidos. Repete isso comigo, ofendidos. O que uma pessoa ofendida faz? Fica bicuda. Uma pessoa ofendida começa... Não quero falar com ele. Começa a falar mal, não começa? Falar mal do outro, quer criticar o outro. E foi isso que os saduceus fizeram. Eles chegaram para Anás e Caifás, que eram os sumos sacerdotes, e falaram, você tem que dar um jeito nesses caras aí, velho.
Você precisa dar um jeito neles. Como é que eles estão pregando isso? Como é que eles estão pregando essas coisas? Meus irmãos, as palavras de Jesus, quando são somadas às obras realizadas no nome de Jesus, tira o protagonismo da religião e coloca em Deus. Aqueles homens, eles queriam ser o protagonista, não queriam? A religião, os grandes sumos sacerdotes, os grandes saduceus. Quando aconteceu com um homem simples, o foco saiu da religião e voltou. Como é que aquele coxo, 40 anos na porta, foi curado? Você entende que o foco muda, gente? O foco sai da grande religião, da grande instituição e volta para Deus. Estão comigo? Estão mesmo? Perceba, gente, toda vez que o Espírito Santo age, a glória é dada a Deus. Toda vez que o Espírito Santo age, a glória é dada para Deus. Sempre. Quero saber se o Espírito Santo está agindo aqui. A glória está sendo para quem? Está sendo para Deus? Meu irmão, desfrute. A gente tem que ficar atento com essas coisas, meus irmãos, porque nós vivemos dias que está tudo muito confuso. Tem muita coisa que é em nome de Deus, mas não é de Deus. Tem muitas manifestações que parecem ser muito superpoderosas, mas não quer dizer que elas vêm de Deus. A gente consome tanta coisa, a gente vê tanta coisa. E se a gente não tomar cuidado, a gente pode começar a ser enganado. Alguém aqui gosta de ser enganado, meus irmãos? Não, eu me sinto... Nossa, um dia um frentista abriu o capô do meu carro e ele desengatou um negócio lá, que eu nem lembro o nome, e tirou todo o líquido do meu motor. Eu nem vi ele fazendo. Aí ele me chamou e falou, você precisa completar isso, seu carro vai estourar e não sei o quê. E eu fiquei, nossa, sabe quando você fala, meu Deus, eu vou pegar a estrada, vai dar errado. No final das contas, eu paguei 300 pau de um líquido lá que ele enfiou no meu carro. Aí eu cheguei pro Joel. Ô Joel, o cara falou que fez isso. Ele falou, não, mano, o cara te enganou. Meus irmãos, naquela sexta-feira, olha, eu fiquei triste. Não fiquei triste porque eu fui enganado. Eu queria voltar lá no posto em São Paulo e esfregar a cara do cara. E eu falei, Senhor, é tão difícil, é tão ruim ser enganado. Meus irmãos, por que nós estamos pregando sobre o Espírito Santo? Já parou para pensar nisso? Porque uma igreja que é enganada sobre o Espírito Santo não experimenta o poder do Espírito Santo. Agora, uma igreja que entende que o Espírito Santo é o nosso amigo, ele habita dentro de nós, e ele sempre dá a glória para Deus, ela é uma igreja viva, avivada, e que expande o reino de Deus. Amém? A gente precisa entender isso. Palavras e obras. Sabe, muitas vezes a gente é espectador das coisas. O que um espectador faz, gente? Assiste. Você está lá assistindo a Netflix, a On Demand. O que cresce a tecnologia On Demand nas TVs e tudo mais? O que é o On Demand? Você escolhe o que você quer. E se você pagar, você não tem mais comercial. Não é isso que eles oferecem para você? Paga aqui o YouTube que você não vai ter mais propaganda. Por quê? Porque a nossa atenção vale muito, gente. A nossa atenção vale ouro hoje em dia. Todo mundo quer 5 segundos da sua atenção. Quando esse mundo criou a gente como espectadores. Pedro e João, eles podiam ter entrado e ficaram assistindo, né? Eles viram aquele homem e falaram, deixa eu abençoe. Não tenho nada. Outro vai vir, vou orar por você. Acontece ou não acontece? Quem nunca fez isso que atira a primeira pedra. Não tenho, meu irmão. Nós não compartilhamos o que temos. Por quê, meus irmãos? Que muitas vezes nós estamos assistindo a vida como espectadores. Esse exemplo que eu dei de não orar pelas pessoas, eu estava sendo um espectador. Meus irmãos, se o Espírito Santo vai agir, agora vai ser dada a Deus. Eu sou só um caminho para isso acontecer. A glória é dada a Deus.
Faz sentido isso? Sabe, quando a gente é espectador, a gente pode ficar sentado julgando, criticando, e aí quando a gente não gosta mais, a gente troca. Troca de canal. Você não troca de canal? Você fica trocando assim, se tem TV a cabo ainda, você não para o dedo assim. Não consegue nem dar 5 segundos para saber o que está passando de verdade e ficar trocando de canal. Os maridos fazem bastante isso. Ficar trocando de canal, ficar trocando de canal, ficar trocando de canal. Não assiste nada. Passa 2 horas, exercício para o dedo, assim. Olha aquele negócio, você abre a geladeira, não tem nada, aí você fecha. Aí você senta, aí você volta, 10 minutos depois abre de novo e fala, pô, não tem nada? Mas você fez alguma coisa? Você foi até uma loja e comprou alguma coisa? Não. O que espera que aconteça? Vai vir um duende e colocar um negócio lá. Apareceu. Acontece essas coisas. Nós muitas vezes, nós estamos aprendendo, gente. A nossa cultura está ensinando a gente a ser espectador, quando a gente devia ser protagonista. Porque se nós morremos para nós e Cristo habita em nós, se a gente toma a posição de protagonista, quem está aparecendo? Jesus. Não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida agora que eu vivo na carne, eu vivo pela fé. A vida que eu vivo aqui, eu vivo pela fé. Fé em Jesus. Ou seja, quando as pessoas olharem para mim, elas vão ver Jesus. Faz sentido? Porque, gente, a gente não pode ser espectador. Já passou o tempo da gente ser espectador. Uma igreja espectadora que assiste o louvor. Uma igreja espectadora que assiste o líder da célula orar por todo mundo. O espectador que assiste uma pessoa está vendo um problema e não se dispõe a orar por ela. Você não tem que ter a solução, meu irmão. Você tem que orar. O Senhor é a solução. Mas se a gente não se dispõe, aquilo que eu tenho eu te dou, como Pedro fez com aquele coxo, a gente pode ver o poder de Deus acontecer? Não. Estamos cheios de palavra de Deus e pouca obra. Nós precisamos equilibrar isso, meus irmãos. A gente não pode ser espectador. Jesus ele não morreu Jesus não morreu na cruz e ressuscitou para a gente ser espectador, gente. Jesus ele morre e ressuscita para que a gente fosse protagonista no reino de Deus. Ele fala, vocês são sal e luz, vocês são sacerdócio eleito, nação santa, povo escolhido de Deus. Tem tantos textos do Novo Testamento que falam de quem nós somos e o que nós deveríamos estar fazendo. Tem muito texto no Novo Testamento. Mas para isso, meus irmãos, a gente tem que deixar de ser consumista para ser doador. A gente tem que deixar de ser espectador. Eu não gostei, eu troco de canal. Igreja não é isso. O evangelho não é trocar de canal. O evangelho é uma pessoa, é Jesus Cristo. Não dá para trocar de canal quando você tem uma aliança. Você não troca o casamento porque deu coisa errada. Você mantém a aliança, você trabalha para aquilo dar certo. Está tendo uma dificuldade, irmão, ficou ofendido, ficou entristecido, está com alguma coisa no coração, vai e trata, não perca a aliança, porque você vai para outro lugar, vai arrastar o problema com você. É ou não é? Arrasta o problema junto. Eu tenho falta de fé, acho que essa pregação está fraca, eu vou para uma outra igreja que tem mais fé. Beleza, o problema não está no pregador, o problema não está na banda, o problema está no nosso coração. O problema, muitas vezes, está porque nós não nos conectamos com Deus e a gente fica como espectador assistindo. Vocês lembram do cego Bartimeu, meus irmãos? Lembra da história do cego Bartimeu? Lá em Marcos, Bartimeu está sentado, ele ouve que Jesus está vindo. O que Bartimeu faz? Grita, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que as pessoas falam para ele? Shhh, fica quieto, cara. Você imagina? Ele grita de novo, Jesus, filho de Davi. Jesus ouvindo fala, tragam ele. Eles trazem Bartimeu. Jesus faz o quê? Pergunta, o que você quer que eu te faça? Ele fala e Jesus fala, beleza, a tua fé te curou. A gente é Bartimeu. A gente clama por isso. A gente clama, Jesus, faz alguma coisa na minha vida, Pai.
Jesus, me enche do teu Espírito Santo, Senhor. Senhor, eu quero ser batizado em língua, Senhor. Eu quero poder profetizar, Senhor. Eu quero poder servir, Senhor. Eu quero poder orar para as pessoas elas serem curadas. Senhor, eu quero poder ter sabedoria para tratar a situação. Senhor, eu quero ser usado para restaurar o meu casamento. Senhor, eu quero ser instrumento para trazer o meu filho de volta para a igreja. Senhor, eu quero ser. Ou a gente ora, Pai, seja feita a tua vontade. A oração do Gustavo. Pai, seja feita a tua vontade. Não envolve, não me incomoda. Meus irmãos, é hora de nós sermos protagonistas, não mais espectadores. Está na hora de nós brilharmos a luz que Deus colocou no nosso coração. Está na hora da gente clamar ao Senhor, como fez Bartimeu, para a gente alcançar isso. Clamar de todo o nosso coração. Terceiro ponto. A perseguição, meus irmãos, ela é uma realidade para quem é cheio do Espírito Santo. Ai, Jesus, como seria bom se o Evangelho fosse só coisas boas. O Evangelho são boas novas, mas não quer dizer que é uma vida boa. E quando eu digo vida boa, é uma vida descansada, sem estresse. Os sols nascem sobre justos e injustos, gente. O problema vai bater para o justo e vai bater para o injusto. O problema bate para o cristão e para o não cristão. É ou não é? A diferença é que o cristão sabe quem ele confia. Nós confiamos no Senhor. Olha essa história. Gente, está tudo aqui dentro desse texto. Quem começou a perseguição, como eu disse para vocês, foram os sacerdotes. Eles foram presos, gente, porque estavam realizando algo bom. Eu até escrevi aqui para não errar, vocês me dão a liberdade de ler aqui no meu esboço. Nós não vamos ser perseguidos por servir alguém. A gente não vai ser perseguido por fazer algo bom. A gente vai ser perseguido quando a gente pregar o Evangelho. Há uma diferença, meus irmãos. Eles poderiam ter curado aquele homem, ficado quietinho. Não, vem cá, fica de boa. É Jesus. Vamos entrar aqui e adorar. Mas quando as pessoas viram, Pedro falou, a minha vida existe para pregar o Evangelho. Eu não vou me intimidar. A perseguição começa porque eles falam. A gente não vai ter problema, meu irmão, se a gente só servir alguém. Sabia? A gente vai ter problema por falar. É ou não é? Alguém já passou por isso? Se você serve, ele é cristão, tem um bom coração. Espírita também tem bom coração. Macumbeiro também tem bom coração. Todo mundo tem bom coração. A nossa diferença é que nós temos a vida eterna, Jesus Cristo habitando dentro de nós. E é isso que nós temos que falar e compartilhar. Boa ação não leva para o céu. O que leva para o céu é a convicção de que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Meus irmãos, se nós não falamos isso não é com condenação. Não é virar para o irmão e falar, você vai para o inferno, hein, seu Mauro? Estou vendo essas atitudes. Isso é ser juiz do irmão. A palavra de Jesus, gente, quantas vezes, se você ler o Evangelho de Marcos, você vai perceber isso. Jesus vai, ele cura e ele prega o Evangelho. Jesus, ele vai e cura, mas ele depois vai e prega. Se a gente for dar comida para os famintos, não tem problema, vamos ter reconhecimento das pessoas. Se a gente estiver nas escolas, dando bons conselhos, vai ser muito legal, isso vai ser muito bom. Não estou falando que essas coisas são ruins, você entende, gente? Mas a perseguição vem quando nós pregamos o Evangelho. Quando você, professor, que está dando aula na sua escola, você sente alguma coisa para o seu aluno, você vai e aborda ele, você fala de Jesus para ele. Você fala de Jesus. Mas Gustavo, o que vão pensar de mim? Bem-vindo à perseguição. É ou não é? Se não é fácil. Não, tem uma força legal que vai te tirar dessa. Chama Jesus Cristo. A força que nada. É Jesus. Quantas pessoas estão precisando conhecer Jesus e não mais um cristianismo barato, um cristianismo que faz você se sentir bem, um cristianismo que faz com que você ouça e fala, que legal, saí tão abençoado hoje. A gente sai abençoado para abençoar, meus irmãos.
E assim, eu não estou jogando peso para você, para falar, nossa, Gustavo, você está, né, batendo um porrete na minha cara, nem vou vir domingo que vem. Não, meu irmão, isso é a igreja de Atos, é a igreja que eu preciso viver, é a igreja que nós precisamos despertar, se a gente quiser ver as mesmas coisas que o Senhor Jesus fez. O nosso problema, a gente começa a ser perseguido quando a gente olha e fala, olha, Jesus nos ama e Ele nos disse também para amar você. Aí começa. Que boa ação o diabo pode simular. Pode ou não pode, meus irmãos? Pode. Ele pode pegar uma cesta básica no final do ano e dar de Natal. O que ele não pode é explicar, nós estamos chegando no Natal aí, e entregar um panetone e falar, o verdadeiro sentido do Natal é Jesus Cristo, Ele nasceu e trouxe esperança ao mundo. É uma ação simples, é ou não é? Demonstra amor? Demonstra. Mas nós podemos pregar o Evangelho. Às vezes a gente não faz isso, intencionalmente, porque a gente tem medo. Você já teve medo de evangelizar, meu irmão? Eu já tive. Alguém mais? Eu já tive medo de evangelizar. Medo da pessoa olhar para minha cara e falar um versículo que eu não sei, que é um crente desviado. E se eu falar isso e virar um demônio aqui, possesso, o que eu vou fazer? E aí a gente sempre pensa, ah não, mas se tiver o fulano mais maduro, se eu tiver um pastor aqui comigo, vai dar tudo certo. Pastor não é alto nível um cristão mais alto nível, não. É um pastor que cuida das ovelhas. Todos nós somos filhos e filhas de Deus. Todos nós temos o mesmo poder e temos acesso às mesmas coisas. A questão é se nós estamos buscando, como aquele cego Bartimeu, gritando, Jesus! Eu preciso da sua capacidade para poder realizar essas coisas. A gente precisa pregar o Evangelho, gente, não ser uma ONG. É bom assistencialismo. É bom a gente fazer essas coisas. Nós mostramos sim, deixa eu deixar bem isso claro, nós mostramos sim o amor de Deus quando nós cuidamos do pobre, da viúva e do necessitado, como diz a palavra. Só que isso também precisa vir acompanhada de restauração, de pregação do Evangelho. E não é um Evangelho condenatório, é um Evangelho que convida para experimentar aquilo que eu e você experimentamos. Quarto ponto, meus irmãos. Ouça a Deus, não ande sozinho e seja cheio do Espírito Santo. Pedro e João, gente, me impacta porque eles estavam sempre juntos. E a Bíblia diz no capítulo 3 que eles foram juntos orar. Repete isso comigo, juntos para orar. Eles foram juntos orar. Eu já comecei muitas vezes estações da minha vida que eu ia orar, mas eu ia orar sozinho e eu dormia no meio. Mas várias. Veio para uma vigília, sua cabeça viaja. Só eu, com você nunca aconteceu isso, eu sei. Mas agora quando nós estamos dois orando, não muda o quadro? Muda ou não muda? Poxa, velho. Um ora pelo outro, oramos juntos. O que você pode orar? O que eu tenho? Ora por isso, eu não sei como orar por essa situação. E a gente juntos consegue passar mais tempo orando, não consegue? Gente, as coisas mais talvez malucas que eu fiz na minha adolescência foi sempre com um amigo. Você não tinha um amigo meio maluco? Que topava umas coisas com você que você olhava e fala, Jesus, como é que eu fiz isso? A gente é mais corajoso em bando, é ou não é? Quando você está sozinho, isso é nada. Mas quando você está em bando, vamos brigar na rua. Vamos chutar aquele cara. Todo mundo vira, né? Principalmente homem, né? Quando entra em bando, vira todo mundo macho. Mas sozinho sai, ó, pau, correndo. O pessoal que já se envolveu em briga de escola, tá ligado o que eu estou dizendo. Em bando, né? Né, Flavião? Em bando é fácil. Gente, por que a gente não usa isso? Toda vez que Jesus enviou, Ele enviou de 2 em 2, não enviou? Vão e preguem um evangelho de 2 em 2. Por que você tenta encarar a sua vida de oração sozinho, meu irmão? Minha irmã, por que você não compartilha os seus ovos de oração com alguém e começa a orar junto? Reunião de oração aqui na igreja não existe porque a igreja precisa abrir para alguma coisa, é para nós orarmos juntos. Às vezes a gente ora sozinho, é bom, edifica, o Senhor nos dá a direção. Mas quando a gente ora em conjunto, nós edificamos uns aos outros. Pedro e João, eles estão indo juntos para orar.
E quando a gente vê os dois juntos, eles têm coragem. Olha, quando eles estão lá, gente, ele agora, vamos voltar aqui para o texto, quando eles estão na frente do conselho das autoridades, dos líderes de Jerusalém, eles perguntam, com que poder e em nome de quem vocês fizeram isso? E eles não temem pela vida deles. Você percebe que eles nem se titubeiam? Gente, presta atenção. Eles estão no mesmo quadro que a prisão de Jesus. Você parou para perceber isso? Foram presos no meio da noite, com pouca gente para julgar. O que você acha que passou pela cabeça de Pedro e João? Vamos ter o mesmo destino que Jesus. Foi preso no meio da noite, na calada da noite, fizeram um julgamento pequenininho, todo certo. Mesmo assim, quando eles no outro dia se levantam, eles não temem pela vida deles. Cheios do Espírito Santo, olha aí o versículo 8. Versículo 8 a 12. Autoridades e líderes do povo, estamos sendo interrogados hoje porque realizamos uma boa ação em favor de um aleijado. E não só ele fala do que aconteceu, mas ele prega o evangelho. Você percebe que ele prega o evangelho, gente? Ele está falando, vocês estão me interrogando, mas deixa eu aproveitar aqui o meu tempo, já que eu estou aqui. Sabe aquele pessoal que vende bala no ônibus? Não quero tomar atenção, tu podia estar roubando, podia estar fazendo outra coisa. Só um minutinho aqui do seu tempo. Pedro e João pegaram isso aí, gente. Já que eu estou sendo interrogado aqui mesmo, já que vocês estão me acusando de um negócio, deixa eu falar. Jesus Cristo é o Senhor. Qualquer oportunidade para uma pessoa cheia do Espírito Santo é a oportunidade de pregar o evangelho. Mas quando a gente está junto, a gente tem mais força. Gente, eles eram a autoridade maior. Os sacerdotes naquela época, Anás, Caifás, eles eram a maior autoridade que existia. Você imagina quantas pessoas não afinaram na frente deles? O que você fez aí? Não, fiz nada, não, perdão, não. Com medo. O temor a homens, gente, impede a gente de experimentar o temor a Deus. Quando a gente teme pela nossa reputação, teme pelo que as pessoas vão pensar da gente, Deus não pode vir e empoderar a gente. Mas a gente faz isso junto. Deixa eu perguntar, você tem um amigo, uma amiga de oração? Cônjuge, você e a sua esposa oram juntos? Vocês não conseguem um tempo juntos, vocês têm pelo menos uma lista compartilhada das orações? Pais, vocês têm filhos pequenos, vocês fazem pelo menos uma vez por semana, colocam os seus filhos juntos e oram pela situação da sua família. Oram por uma avó que está doente, oram por uma tia que precisa conhecer Jesus. São pequenas sementes que vão criando uma cultura. A gente precisa de ousadia, meus irmãos. A gente precisa de ousadia para pegar o evangelho. O último ponto aqui, quando existem pessoas cheias do Espírito Santo, Jesus, ele é revelado. Você pode ler o versículo 13 e 14 comigo? Quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João, eles viram o que? A coragem. Ficaram admirados, pois perceberam que eram homens comuns, sem instrução religiosa formal. Reconheceram também que eles haviam estado com Jesus. Mas não havia nada que pudessem fazer, pois o homem que tinha sido curado estava ali diante deles. Quando há testemunho, meu irmão, há demonstração pública de que nós estamos cheios do Espírito Santo. Quantos já receberam alguma coisa do Senhor, mas não testemunharam? O que isso gera no nosso coração, meus irmãos? Você tem medo do diabo tomar isso? O diabo não pode tocar naqueles que pertencem ao Senhor. Você não sabe como fazer? Se você tem um amigo junto, ele pode te ajudar a como escrever isso. Testemunho da glória a Deus. Testemunho da glória a Deus. E o testemunho, gente, não foi só da cura. Você percebe que esse trecho, eles não estão falando somente da cura. O testemunho deles está no versículo 13. Eles viram a coragem e ficaram admirados, porque eram homens comuns e sem instrução.
Muitas vezes eu perguntei para Deus, Deus, como é que o Senhor vai usar a minha vida? Eu não tenho nenhum grande testemunho de cura. Senhor, como é que o Senhor vai usar a minha vida? Eu nunca fui um grande jovem desviado que voltei para os caminhos do Senhor. Minha vida foi chata. Eu já perguntei isso para o Senhor. Mas como é que o Senhor vai me usar? E sabe, foi nesse momento que eu entendi que o nosso testemunho não tem a ver com somente coisas extraordinárias que podem acontecer. Mas o maior testemunho da vida de um cristão é ele ser cheio do Espírito Santo. O maior testemunho da vida de um cristão é ter o seu caráter transformado. Meus irmãos, o maior testemunho da vida de um cristão é ter coragem para chegar na frente de um mundo caído e dizer, eu sou discípulo de Jesus, eu sim posso ser perseguido, eu sim posso ser zoado, eu sim posso ser escrachado, mas mesmo assim eu vou continuar a seguir a Jesus. Esse é o maior testemunho. Meus irmãos, nós devemos sim buscar os dons, nós devemos sim orar para que as coisas sobrenaturais aconteçam. Isso faz parte da vida cristã, lembra? Obras e palavra. Mas a primeira palavra é que nós somos cheios do Espírito Santo quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Você tem esse testemunho? Quantos têm esse testemunho? Você tem esse testemunho? Quantos de vocês já... O Senhor Jesus é Senhor da minha vida? Levanta a sua mão. Você tem um testemunho. Não precisa esperar um carro bater e você ser liberto de um acidente para testemunhar. Você pode dizer, eu era assim antes de Cristo e agora eu sou uma nova criatura, porque Jesus Cristo me restaurou. Fique esperando coisas grandiosas acontecerem na vida. Fique esperando chegar o tempo que você vai fazer uma escola missionária. Fique esperando o tempo que você vai se tornar um líder. O seu testemunho começa agora, filho e filha de Deus. Gustavo, mas eu não me sinto com coragem. Então, a coragem só vem pelo Espírito Santo. A coragem só vem quando nós focamos e como Bartimeu, Jesus, Jesus, Deus, Senhor, Espírito Santo, me enche. Se não é um desejo nosso clamor, não fique surpreso se você cair nos mesmos pecados. Não fique surpreso se os mesmos pecados tentarem você. Porque uma casa vazia é um problema. Mas uma casa cheia do Espírito Santo mostra a glória de Deus. O que nós somos, meus irmãos? Quero incendiar o seu coração, porque de espectador, o Brasil é o maior país evangélico da América Latina. Estamos cheios de espectador. Quantos homens e mulheres vão se levantar, cheios da palavra e cheios das obras, e vão com ousadia abençoar as pessoas? Eu quero ser essa pessoa. Não só aqui, nós podemos ser aqui, meu irmão, lógico que podemos, mas existe um mundo que precisa conhecer a Jesus. Existem muitos Bartimeus gritando, mas se a gente passa distraído com os nossos problemas, passamos distraídos com a nossa conta bancária, passamos distraídos com as nossas inseguranças, isso revela, meus irmãos, que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo não vem para condenar. O Espírito Santo lança a luz e fala, olha, está vendo essa sujeira ali? Vamos limpar? Porque eu quero colocar uma coisa muito melhor aí. Ele não fica lançando luz para falar, ó, errou, hein? Não. Ele lança a luz e diz assim, limpa isso, porque eu vou colocar algo tão maravilhoso aí nesse lugar que ele precisa estar limpo. Amém, meus irmãos? Você pode ficar em pé no seu lugar? Se a banda vir aqui, por favor, nós orarmos. Meus irmãos, muitas pessoas vão vir com ameaças para cima de nós. Pode colocar o próximo texto, mano, por favor? Atos 4, 21 e 22, o final dessa história. Diz assim, os membros do conselho fizeram novas ameaças. Depois que Pedro e João responderam, olha, vocês querem que a gente obedeça a Deus ou obedeça a vocês? Depois deles dizerem, não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos, o conselho vem de novo e faz ameaças. Repete isso comigo, ameaças. Ó, não falem de Jesus. Eu e você estamos sendo ameaçados. Eu senti isso muito forte no meu coração.
Deus tem feito as coisas na nossa vida, mas nós nos sentimos ameaçados. Não sei porquê, meu irmão. Se é pela vergonha, se é pela muleta de eu não estou pronto ainda para isso. E deixa eu te dizer, Deus não nos deu o espírito de timidez, mas de ousadia e de equilíbrio, diz a palavra. Equilíbrio. E para mim equilíbrio é palavra e obras. Existe um equilíbrio entre essas duas coisas. Mas Deus, meus irmãos, nos deu espírito de ousadia. Espírito de ousadia não é ausência de sabedoria, tá? Espírito de ousadia não é você chegar orando por alguém que não quer a sua oração. Espírito de ousadia, a primeira ousadia é aos pés do Senhor diariamente. Essa é a primeira ousadia. A primeira ousadia é de falar: Pai, eu sou um vaso quebrado, Senhor, mas o Senhor me restaurou, agora me enche do Teu Espírito Santo. Essa é a primeira ousadia. A primeira ousadia é de que quando nós pecamos, nós nos arrependemos rápido. Não precisamos esperar alguém vir falar para a gente. A primeira ousadia é nós, no secreto, buscarmos ao Senhor. Essa é a primeira vida ousada, que o Senhor está vendo e Ele nos recompensa. Gustavo, mas e a ousadia externa? De ir evangelizar, de ir e profetizar. Isso vem naturalmente. Porque os seus olhos são transformados. E aí você vai estar andando um dia num lugar e você vai ver uma pessoa e você vai falar, vai dar um abraço nela. E você não vai duvidar no seu coração. Porque você teve ousadia para ir no secreto naquela manhã. Então agora a ousadia de ir demonstrar o amor para alguém é muito mais fácil. Meus irmãos, a vida do Espírito Santo incomoda religioso. A vida no Espírito Santo incomoda religioso. Incomoda quem quer tudo certo. Lembra dos saduceus? Eles queriam tudo, tá tudo certo, vamos fazer assim. Incomoda. Se nós nos sentimos incomodados pelas coisas que o Espírito Santo faz, é momento de nós falarmos: Senhor, me mostra o que está acontecendo ali. Isso queima no seu coração, meus irmãos. Porque eu não posso incendiar você. A gente não pode cantar aqui, incendeia a tua noiva, ou qualquer outra música aí, e falar que com a repetição nós vamos ser incendiados. Quem faz isso é o Espírito Santo. E para isso ele precisa botar a casa em ordem. Palavra e obras. A primeira palavra foi: se arrependam. E quando a gente se arrepende, o Espírito Santo vem. E ele vem e toma o controle das nossas vidas. Fica calmo, meu irmão. Você não vai perder o controle de você. Tem muita gente que tem isso. Eu tinha um medo danado de ser cheio do Espírito Santo. Porque eu via muito vídeo na internet. Vocês sabem o que eu estou falando. E eu pensava que eu ia perder o controle. Até um dia que eu entendi que o Espírito Santo, ele atua em mim primeiro para mudar o meu caráter. Ele muda os meus pensamentos, ele muda os meus olhos. Ele me faz ter uma paixão pela palavra. E quando você olha a palavra, meu irmão, você vai olhar para as pessoas. E você vai falar: meu Deus, como eu preciso amar elas. Meu Deus, como eu preciso orar por elas. Meu Deus, como eu preciso profetizar sobre elas. Meu Deus, como eu preciso orar pela cura delas. Porque se eu não fizer, ninguém vai fazer. O espírito de compaixão nasce no nosso coração. Fruto da ousadia de encontrar a Deus. Meu irmão, acabou a fase, acabou a estação de ser espectador na sua vida. 3 acreditaram, eu vou falar de novo. Se você crê, não porque eu estou falando, tá? Aqui é a Bíblia. Acabou a fase de espectador na sua vida. Não porque você vai ser o curandeiro de Atibaia. Não porque você vai ser o profeta das visões de Atibaia. Mas porque você vai olhar para as pessoas com amor. E o Espírito Santo dentro de você vai falar o que você tem que fazer. Vai dar um abraço, vai e paga a conta daquela pessoa, vai e ora por ela, vai e fala que Deus não se esqueceu dela. É isso que o Espírito Santo faz com a gente.
Agora, para de se comparar. Olha o que o Espírito Santo diz sobre você. Você, meu irmão, pode ser a pessoa mais cheia do Espírito Santo e pagar contas de centenas de senhoras viúvas que precisam pagar suas contas de energia. Você não faz isso um dia. Vai lá no centro. Vai no terminal de ônibus. E fica parado assim e fala: Senhor, de que eu tenho que pagar a conta hoje? Você vê uma pessoa, você vai até ela e fala: oi, tudo bom? Meu nome é Gustavo, eu não sou maluco não, mas eu estava aqui olhando e o Senhor me falou que eu tenho uma conta para pagar a sua. Você tem alguma conta aí para eu pagar? Ah, Gustavo, não pode só orar. Se nós temos ousadia de obedecer ao Espírito Santo, aquela conta que você vai pagar, que pode custar R$50 ou R$1.000, eu não sei, vai impactar a vida daquela pessoa. Assim como pode ser só pode ser um morador de rua, e quando você passa, você não ignora ele. Você pode olhar para ele. Pode ser alguém da sua família que você não fala há muito tempo e tem ignorado. E na época do Natal, agora que vai chegar, você vai falar: meu Deus, espero que não venha. Eu estou tentando traduzir, gente, na maneira mais simples, porque o Espírito Santo opera nas coisas simples, mas se os nossos olhos estiverem fechados para o nosso umbigo, a gente não enxerga as pessoas. Sabe o que isso tem a ver com Atos 4? Tem tudo a ver. Porque um monte de homem que queria calar os discípulos de Jesus, quando eles olharam aquele aleijado em pé, testemunhando, eles falaram: gente, a gente não pode fazer nada, porque o testemunho está ali. Se você entrar num hospital e uma pessoa que estiver na cadeira de rodas, você orar, essa pessoa ficar em pé, alguém vai questionar? Hein, meu irmão? Sim ou não? Não. Porque eles estão vendo o testemunho. Só, mas eu não tenho coragem para isso. Tudo bem, você pode contar a sua história, aquilo que Deus fez na sua vida? Deus quer nos encher de ousadia, meus irmãos. Você é um testemunho vivo do Senhor. Gustavo, mas e os meus erros? Dos seus erros eu não me lembro mais. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Para de se menosprezar, porque Jesus não menospreza você. Mas está no momento de a gente ser cheio do Espírito Santo. A nossa oração, pode colocar o próximo, por favor? Eu creio que deve ser essa nessa noite. Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Você pode repetir isso comigo? 1, 2, 3 e... Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Como, Gustavo? Do seu jeito. Mas eu falo errado. Ninguém está olhando para isso. Mas eu já esqueci o texto. Está aqui, ó. Pega o meu esboço, pode levar. Mas eu não sei, para de falar que eu não sei. O Espírito Santo em você sabe. Dá o passo de ousadia de buscar a Ele. Feche seus olhos, meus irmãos. Vamos orar nessa noite. Pergunte ao Senhor, eu falo isso com muito temor no meu coração. Pai, eu tenho sido um espectador, Senhor. Pai, eu tenho sido um espectador que passa pelas pessoas, passa muitas vezes até por Ti, vem na igreja, mas passa despercebido, Senhor. Passa com o coração frio, Senhor. Me perdoa, Pai. Se você tem essa convicção no seu coração, peça perdão no seu lugar. Essa oração, não sinto no meu coração de fazer apelo nessa noite. Faça essa oração no seu lugar, porque o Senhor está vendo o seu coração, e Ele quer te encher de ousadia nessa noite. Pai, nos perdoa, Senhor, se somos, Pai, me perdoa, Pai, se somos espectadores, Pai, quando deveríamos ser, Pai, os embaixadores do Teu reino nessa terra. Pai, nos perdoa, Pai, quando nós buscamos só as Tuas bênçãos e só as obras e não temos investido tempo em ler a Tua palavra, Senhor, e orar. Pai, nos perdoa, Senhor, quando somente buscamos a Tua palavra e não levantamos, Senhor Jesus, para agir em favor do nosso próximo. Pai, o Teu Espírito Santo é o único capaz de trazer equilíbrio dentro de nós. O
Teu Espírito Santo é capaz de trazer equilíbrio em nós, Senhor Jesus. É o Teu Espírito Santo, Senhor Jesus. Os irmãos, nós vamos cantar aqui, mas enquanto nós adoramos a Deus, eu quero te desafiar a ser um homem e uma mulher de ousadia agora. De você colocar as suas mãos no seu coração, porque do nosso coração a Bíblia diz que procedem as saídas da vida, ou seja, do nosso coração que saem as decisões. Eu creio que tem muitas pessoas aqui que precisam tomar decisões de deixar de serem espectadores para serem ativos no reino. E eu quero que você consagre agora o seu coração a Deus. Eu vou parar de orar aqui e você vai começar a declarar isso. Senhor, eu consagro o meu coração a Ti, eu consagro meus dons e talentos. Mas eu quero te convidar, meu irmão, minha irmã, não para você fazer isso timidamente, mas você orar em alta voz, para que o diabo ouça que você pertence ao Senhor, que você não tem vergonha de ser filho e filha de Deus, que você tem autoridade dada por Deus para realizar as mesmas obras que Jesus fez e obras ainda maiores. Levante a sua voz em nome de Jesus. Você já está autorizado. Você está autorizado. Gustavo, mas nada, você está autorizado. Gustavo, eu não sei como, se aproxime de alguém como Pedro andou com João e vá, meu irmão. Você é sal da terra e luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não dá para esconder. E antes de nós orarmos para encerrar o culto, o diabo vai tentar de tudo para te distrair, viu? A distração faz com que a gente erre o foco. Não ande distraído. Não ande distraído com as coisas deste mundo, porque essas coisas vão passar. Só temos uma vida, ela logo passará. Somente o que fazemos em Cristo permanecerá, meus irmãos. Vamos dar as mãos. O Senhor não quer entregar isso para um de nós somente. Ele quer nos entregar como corpo de Cristo. Essa pessoa do seu lado é corpo de Cristo, meu irmão. Falho como você é, talvez tenha medos como você tem, inseguranças, mas juntos nós representamos Jesus Cristo. Tem vida cristã sozinho? Só tem vida cristã com o Espírito Santo e junto uns aos outros. Vamos orar, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos como tua igreja, Pai. Não como uma igreja perfeita, Senhor, mas como uma igreja avivada de amor e cheia de amor, Senhor. Uma igreja, Pai, que é cheia do teu Espírito Santo para demonstrar as tuas obras, Pai. Uma igreja que conhece as tuas palavras, Jesus. E é uma igreja que nenhuma obra do inferno pode prevalecer, Senhor. Uma igreja, uma eclésia que chuta as portas do inferno e resgata as pessoas de lá, Senhor. Uma igreja, Pai, que rompe os grilhões pela oração, Senhor. Uma igreja, Pai, que ora, que tem uma vida de intercessão, Pai, que bombardeia o terreno do inimigo, Senhor. Uma igreja, Senhor, que é cheia do Teu Espírito Santo para amar as pessoas, Pai. Nos dá um batismo de amor, Senhor. Nos dá um batismo do Teu Espírito Santo e um batismo de amor, Pai. Um batismo de caráter, Pai. Um batismo de protagonismo, não mais espectadores, Senhor, mas homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo, Senhor. Abre o céu sobre nós, Pai. Abre o céu sobre a nossa vida, Pai. Abre o céu sobre o nosso casamento. Abre o céu sobre os nossos filhos, Senhor. Abre, Senhor, não guarda nada, Pai. Nós somos imperfeitos, Senhor, é verdade, mas nós nos arrependemos como igreja, Pai. E a Tua palavra diz que se o meu povo se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, Pai. Nós queremos ser aqueles que vão sarar a terra, Senhor. Nós queremos ser aqueles, Senhor, que são Suas testemunhas, Pai. E como Pedro e João, não são intimidados, Senhor. Não são intimidados, Senhor, mas com ousadia permanecem, Pai. Ore pelo seu irmão agora e comece a declarar: Pai, enche meu irmão de ousadia. Enche meu irmão de ousadia, Senhor. Enche meu irmão de ousadia. Declare sobre ele profeticamente. No nosso Deus, declare sobre ele é cheio do Espírito Santo.
Traz ousadia no trabalho dele, Senhor. Traz ousadia para confrontar os filhos, Senhor. Traz ousadia para orar, Senhor. Traz ousadia para crer, Senhor. Nós somos uma igreja que crê, Senhor. Crê no poder do Senhor Jesus. Crê no poder do Senhor Jesus. Nós cremos nisso, Pai. Nós cremos, Senhor. Derrama ousadia sobre nós, Pai. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor. Nosso Deus, que se abra os céus, o teu reino vem, nossa festa. Vamos adorar, meus irmãos.